quero trazer para vocês aí uma palavra e eu não sei, hoje seria a Santa Ceia? Sim ou não? Ah, e eu logo imaginei isso. E nesse tempo de pandemia, acho que nós vamos precisar conversar muito sério como igreja daqui para frente, e não só como igreja, a sociedade vai precisar pensar em três áreas que tocam a igreja. A primeira área é que a pandemia trouxe uma mudança na forma de consumo. E se você não pensou nisso ainda, é só você ver o quanto que você aprendeu a lidar com as suas compras via internet ou fazer rapidamente as suas compras em um supermercado. Marco, mas o que isso vai me influenciar aos 50 anos de idade? Eu não sei. Mas com certeza nós estamos fazendo um imprint, uma impressão nas próximas gerações, na nossa casa, de maneiras de consumo completamente diferentes. Haja vista que eu e você gostávamos muito de estar na igreja e a gente aprendeu a consumir, no bom sentido, um culto via internet. Conseguem me entender? Uma segunda área, e que também tem a ver com a igreja, que a gente vai precisar pensar muito, é o ensino. Não dá, não vai mais rolar ter só o ensino presencial. Isso já é endêmico. As faculdades, as escolas e a igreja vai ter que engolir essa forma de ensino virtual. E a gente vai precisar ficar muito bom nisso, porque as novas gerações serão virtuais em todos os aspectos, mais ainda, né? E ambos, essas duas áreas me levam a uma terceira, e aí sim tem tudo a ver e não tem como fugir da igreja. São os relacionamentos. Os relacionamentos ditam, sim, a nossa forma de consumo, nossa forma de ensino. Mas igreja, então, né? A igreja é relacional, o evangelho é relacional, e a gente vai precisar, e muito, desenvolver, se especializar e trabalhar os relacionamentos da igreja. E é isso que a gente está fazendo aqui dessa forma hoje, mas a gente vai ter que ser híbrido. Nós teremos que ser híbridos. Nós teremos amanhã, quando voltar aí ao novo normal, nossos encontros presenciais, mas também nós teremos que abraçar aqueles que não virão. Ou até mesmo abrir um braço para aqueles que talvez terão como opção não estar hoje conosco, mas estar virtualmente. E vamos ter que pensar em tudo isso. E por que eu estou trazendo isso e perguntei se era Santa Ceia hoje? Porque Santa Ceia sem comunhão, né, fica um pouco inexpressivo, ou muito inexpressivo. E a igreja sem relacionamento e sem comunhão, mais inexpressiva ainda. Por isso, quero convidar você a ler comigo o texto de Mateus 18, de 12 a 20. E eu quero começar dando uma pincelada na história que está por detrás desse texto, porque os três discípulos que caminham sempre com Jesus, Pedro, João, Tiago, estão num rolê na montanha com Jesus e eles ficam maravilhados porque encontram ali um momento de comunhão que até rola uma música, né, que a gente canta muito, ou cantamos muito, né? É bom estarmos aqui, Senhor. Vamos fazer aí 3 tendas, não vamos descer mais daqui, né? Que era o desejo de Pedro de manter aquela comunhão com Moisés, Elias, Jesus e eles. Mas era necessário descer do monte, né? E a tônica do capítulo 17 reflete no capítulo 18, então, da transfiguração e da comunhão. Logo depois, a discussão no começo do capítulo 18 de Mateus é: Senhor,
quem é o maior. E Jesus traz justamente que quem é o maior tem a ver com a forma que nos relacionamos um com o outro, como recebemos o outro. Aquele que receber uma criança, esse é o maior. Aquele que receber o reino como uma criança, este é o maior. E aí Jesus começa a fazer um alerta quanto à nossa responsabilidade um com o outro. Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. E aí vem o nosso texto, que eu quero ler aqui com vocês. Mateus 18, de 12 a 20, começa assim. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? Olha o detalhe do texto. O texto está dizendo de uma ovelha que se perde e não de uma ovelha perdida. Consegue entender a diferença? É uma ovelha que estava no grupo e se desgarrou. É a ovelha que, pelo caminho, infelizmente, fugiu do alcance do cajado e se perdeu. Tomou um caminho diferente daquele o qual todo o resto estava seguindo. E o texto continua. E se conseguirem encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Então, ser o maior no reino é ser aquele que, junto com o Pai, se contenta em buscar o que se perdeu. O resultado, então, o que Jesus traz com essa parábola, com essa metáfora da ovelha que se perde? O que fazer quando ela se perde? É parar o restante e, sim, se mobilizar para ir na direção da ovelha que se perde, para ir atrás dela. E o resultado disso é o contentamento, é estar contente com Deus, com o Pai, que não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Aí então, Jesus sai da metáfora para falar com a comunidade em si, com o grupo em si. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. O legal desse texto é que, no grego, a intenção da frase, se o seu irmão pecar, ele não está falando de um pecado contra você no sentido de pessoal, de pegar no seu pé, de ser algo individual, tipo eu contra o pastor André. Não, ele está falando de uma falta, de um erro, que isso gere de alguma forma uma quebra nessa relação, nesse relacionamento, uma falta pública, onde as pessoas, todos vão identificar que eu errei e não foi contra o André, mas testemunhou contra o André e a comunidade. Então, uma falta pública. Olha, se o seu irmão pecar, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Mas se ele não o ouvir, porque se ele ouvir, você o ganhou, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. E eu vou me deter aqui um pouquinho, porque me parece que por anos, ou por a primeira leitura que nós temos aqui, é que Jesus traz um protocolo, né? Diante do pecado, do erro de alguém, o que você tem que fazer? Ir conversar com ele a sós. Se ele não te ouvir, buscar mais 2 ou 3 pessoas que o acompanhem. E se mesmo assim não ouvir, você levar à igreja, e parece que nos dá um pano de fundo onde então
e tem que existir uma delação, e mesmo que ela não seja premiada, pelo contrário, seja uma delação para expor o outro, porque vai levar à igreja. E se esse movimento não surtir no ganho desse irmão, como é que você tem que tratá-lo? Desligar. Trate-o como um pagão, como um publicano, porque essa é a forma de dizer que você é uma forma judaica de dizer você não tem que se relacionar com essa pessoa. Mas isso não é contradizente com Jesus? O cara que se senta com publicanos e pecadores? É claro que é. O texto está tentando fazer exatamente o contrário conosco. Olhem, existe um movimento, sim, para você ganhar esse cara. Nós precisamos ir na direção, fazer um movimento de resgate e não de desligamento. E quando Jesus trata aqui desse movimento, desse compromisso meu de ir até o meu irmão e ganhá-lo, de não conseguir, então chamar outras pessoas e falar assim, nós precisamos ganhar esse cara, porque o penhasco é profundo e ele vai cair, então nós precisamos fazer uma corrente aqui para que eu consiga tirar ele ali daquele, sabe aquele desenho animado, né, que tem uma árvore no penhasco e tá preso pelo chifre, isso tem no Papaléguas, né? E o coiote tá preso no penhasco ali. Então, é essa ideia de você fazer uma corrente humana e você e mais 2 ou 3 pessoas resgatarem o seu irmão e o ganhar. Se esse movimento for pouco, a igreja precisa se mobilizar para ganhar. O texto está dizendo, Jesus está dizendo que nós precisamos nos mobilizar para resgatar, para ir atrás, para salvar, para ganhar o que se perdeu. E quando Jesus diz aqui, e se ele não te ouvir, trate-o como pagão, como Jesus diz que nós precisamos fazer como pagão, como publicano? Ir atrás. Nós precisamos amar. Nós precisamos fazer o começo do zero com esse cara. Olha, Jesus te ama. Jesus veio para te salvar e ele nos chamou para que você o conheça, para tratá-lo como publicano, como um pagão, desta forma, e não para exclusão. Por isso, então, vem a conclusão do texto, Mateus 18, de 18 a 20, que diz assim, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Muita gente linka esse texto com o texto de Pedro, principalmente os intérpretes católicos, para dizer que Jesus está dando a Pedro as chaves do céu. Mas o que Jesus está linkando aqui é a comunhão. Ele está dizendo assim, nesse movimento de ir atrás do outro, quando você faz isso com mais alguém para ganhar o outro, você já está vivendo a sua vida eterna. Então as suas decisões aqui refletem as suas decisões lá. Veja a grande responsabilidade que Jesus está nos dando dentro dos relacionamentos e dentro da comunhão. Então, se nós perdoarmos, se nós nos arrependermos, isso acontece aqui no céu. Se nós não perdoarmos e se nós não nos arrependermos, isso acontece aqui no céu. E se nós perdoarmos e irmos atrás do nosso irmão para ganhá-lo, isso acontece aqui no céu. É sobre isso que Jesus está tratando. Por isso a conclusão diz assim, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra
em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E Jesus está colocando sobre mim e sobre você essa graça, esse prêmio, essa possibilidade de, reunidos no seu nome, sermos feitos filhos de Deus pela presença de Jesus, pelo sangue de Jesus. Quando então eu e você decidimos então que vamos atrás daquele que se perdeu, não é só o Marco e o André que estão indo atrás de alguém. É o próprio Cristo junto. Olha que fantástico, nós não estamos fazendo sozinhos. Então tem dois lados aqui, o lado de estarmos sendo apoiados em Cristo e o lado de estarmos fazendo pelo nome de Cristo. É sério isso. A igreja, quando se mobiliza na direção de alguém e toma essa decisão, ela não faz isso como uma sociedade civil. Ela não faz isso como uma organização para assistir o outro. Ela faz isso com Cristo Jesus. Olha que legal, que gostoso participar da missão, da vida de Cristo. E a vida de Cristo e a missão de Cristo qual foi? Qual é? Se não salvar o perdido, se não curar o doente, se não arrebanhar os que o Pai chamou e deu para ele como rebanho. Cara, nós somos convidados por Jesus a participar desse movimento. E nós somos convidados a participar com Jesus desse movimento, que, como eu falei no começo, é de extrema importância que nós, como igreja hoje, olhemos para a nossa situação pandêmica e pós-pandêmica e entendamos que aqueles que talvez não tenham conseguido, como foi a oração do irmão aqui no começo, né? Não tenham conseguido se reunir conosco virtualmente, possam de alguma maneira serem acolhidos, abraçados, resgatados. Possam sentir a presença de Cristo junto a mim e a você. Possam sentir também com eles essa missão, esse convite de Jesus para participar da vida uns dos outros. Nós somos convidados para isso, essa é a nossa missão. Isso que nós estamos fazendo virtualmente, chega também, se há possibilidade de fazer via telefone, claro, nós podemos ligar para esses, mas chegará o tempo, e está chegando aí um pouquinho mais, a gente já passou 6 meses, talvez mais 1, 2 meses a gente vai ter que fazer isso pessoalmente. E a igreja precisa, eu e você, nós que estamos ouvindo essa mensagem hoje, nós precisamos nos preparar para este momento. Para continuar esse convite com aqueles que se perderam. E também com os pagãos e publicanos, os quais nós vamos encontrar aí pelo caminho. De levar Cristo Jesus e o seu resgate a esses. A princípio, quando a gente lê esse texto, ou talvez eu tenha aprendido erroneamente a entendê-lo como um texto de como eu me desligo e como eu desisto do outro sem peso, né? Ah, ele não quis me ouvir, não quis ouvir a mim, o meu irmão, não quis ouvir a igreja, então, que seja um pagão. Essa é uma leitura rasa. A leitura profunda é que esse texto está dizendo que tem um movimento para ganhar o irmão em Cristo Jesus. Então, ganhar é o ideal. A lição para a gente nessa manhã de domingo, o 14º dia após o Pentecostes, um domingo em que nós estaríamos repartindo o pão, tomando o cálice de Cristo, é a mensagem de que nós precisamos nos preparar para ganhar o que se perde, ir atrás do que se perde, buscar o outro, resgatar o outro. E o que nós precisamos fazer é entender que a nossa comunhão, isso que nós estamos fazendo aqui hoje,
mesmo distantes, queridos, Jesus Cristo está conosco. Jesus Cristo está conosco. Porque a sua palavra é fiel e diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, e nós estamos em quantos aqui? Estes reunidos estão reunidos em meu nome. E a nossa decisão hoje de continuar a sua missão, de estender esse convite, de buscar e resgatar o que se perde ou o que se perdeu, ele está assinalando, está efetivando, está autenticando essa nossa decisão, porque ela está sendo ligada na nossa vida eterna, na nossa vida comunitária, tanto na terra quanto no céu. Comunhão, queridos, é ir atrás, é resgatar. Comunhão é tratar mesmo o rebelde com amor e esforçar, e se esforçar para ganhá-lo em Jesus. Comunhão é ir atrás com Jesus. E eu espero muito que nós, ao final deste momento que eu digo aqui, virtual, nós possamos até mesmo fazer uma listinha daqueles que nós não temos visto ultimamente, que esses 6 meses nós não tivemos nenhum contato e nós possamos, ao menos, mandar um WhatsApp, ligar, dizer que nós estamos sentindo a sua falta e deixar para ele uma mensagem de Cristo ao seu coração, à sua vida, dizendo que Cristo o ama e também nós também o amamos e esperamos acabar logo esse tempo para estarmos todos reunidos no nome de Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar contigo, clamando a Deus que nos prepare para este momento de resgate, de ir atrás daqueles que Ele quer resgatar, que Ele ama e que se perderam, talvez. Deus amado, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela meditação da Tua palavra, pela porção da Tua palavra. Nós queremos clamar primeiramente como filhos de Deus que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos encha da certeza de que estamos na missão, com os pés fincados na missão de Cristo Jesus. Nos ajude a ir na direção do nosso irmão e fazer esse movimento de ganhar o nosso irmão, Pai. Ganhar para nós, mas principalmente ao reino, a Cristo Jesus, e que o Espírito faça a transformação necessária. Papai, nós também clamamos como comunidade de fé, como igreja, que o Senhor nos prepare para esse momento de buscar os relacionamentos que se perderam, de buscar novas formas de relacionamento, de buscar a autenticação do sangue poderoso de Cristo para que o evangelho relacional, para que as pessoas entendam, vejam Jesus nas nossas vidas, na nossa mobilização em direção a Ele, mas principalmente no resgate da comunhão que mostra o amor de Cristo, a salvação de Cristo. Fica conosco, abençoe a comunidade da Igreja Presbiteriana Unida de Indaiatuba, abençoa a vida do pastor Renato, do conselho da igreja, que esses irmãos também sejam, por ti, ó Deus, pautados em sabedoria, em graça, em paz, para também se mobilizarem e continuarem a cuidar do rebanho que o Senhor lhes deu, a fim de que esses também, na comunhão, encontrem ainda mais de Cristo e da sua missão para conosco. Em nome do seu Filho Jesus, pedimos que o Senhor cuide da nossa casa, cuide do nosso papel de buscar uns aos outros aqui ao nosso redor, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos preserve, ó Pai, quanto ao Covid, quanto a este momento de pandemia, nossa saúde mental também, nossa saúde espiritual,
para que nós continuemos a ir na direção daquele que o Senhor quer salvar e quer resgatar. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecidos estamos porque Jesus nos amou e nos chamou para dividir essa missão conosco. Porque a sua cruz foi poderosa e a sua ressurreição nos trouxe a esperança de uma vida transformada e transformadora. É no nome dele que oramos. Amém, Deus. Amém, Senhor.